Bom dia, povo animado. Agradeço muito o convite, agradeço ao Padre Alessandro pelo convite, o Eduardo e todos vocês que estão aqui nessa manhã de sábado, vieram mais distantes, já viajaram, já juntos aqui tomam café da manhã e vamos almoçar mais tarde, e assim vamos passar esse dia de sábado, e aí amanhã até o meio-dia, no domingo, não é? Então estamos aqui para a introdução ao Antigo Testamento. É muito conteúdo, vamos ver como é que a gente faz. Vocês têm aí um roteiro que a gente pode tentar seguir. Nós vamos ter mais ou menos 1 hora, não é? Porque já está dando 9 horas, 10 horas temos um intervalo. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que saber, antes de começar mais ou menos o estudo, é que vocês vão ter um tempo para fazer as perguntas, e na parte da tarde principalmente. Se vocês, enquanto eu estou falando aqui, vocês tiverem perguntas a fazer, vocês anotam a pergunta, porque a gente precisa primeiro dar um impulso aqui, caminhar, e às vezes até no andar da carruagem a pergunta já é respondida até mesmo antes de você fazer, não é? Mas como é muito comum o povo de Deus ter muitas perguntas sobre Bíblia, sobre esse assunto do Antigo Testamento, que é um assunto bem mais difícil, então a gente faz questão de responder as perguntas. Então à tarde vocês podem copiar no papel as perguntas, quem tem vergonha, não é? Porque tem gente que tem muita vergonha, então escreve a pergunta no papel, ninguém sabe quem é, depois a gente vai ler a pergunta aqui e vai responder. O importante é que vocês saiam sem as dúvidas costumeiras, que às vezes as pessoas dizem assim: eu tenho tantas dúvidas e não tenho a quem perguntar, o padre corre para um lado, corre para outro, não tem tempo. Às vezes eu perguntei para um agente de pastoral, a pessoa não me deu a resposta assim que me satisfez, senti que não estava muito firme. E aí tem uma professora de Bíblia aqui hoje, então eu vou perguntar. Mas eu vou dizer para vocês, às vezes eu não sei a resposta, mas não tem problema. Se não souber a resposta, a gente diz eu não sei, e depois a gente vê aí como é que a gente faz, e a gente volta outras vezes, aí das outras vezes a gente pode trazer uma resposta mais consistente. Agora é muito importante você fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Então, vamos lá, com o Antigo Testamento. E vocês já tiveram aqui as pessoas que vieram falar sobre aquela parte mais introdutória, e agora a gente já pode seguir com as grandes divisões da Bíblia. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é que a Bíblia, antes de ser escrita, eu sei que vocês já sabem, mas a gente vai sempre lembrar, a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi vivida. Então, ela não foi vivida tanto por pessoas muito inteligentes, pessoas de nível universitário, pessoas mais abastadas, com mais recursos financeiros, não. A Bíblia, as histórias da Bíblia, aquilo que a Bíblia conta, pelo menos no Antigo Testamento, é vivido por pessoas simples, que criavam ovelhas, que criavam cabras, que viviam nas andanças, porque não tinha um lugar para morar, e andavam de um lugar para outro, passavam alguns meses, alguns anos em um lugar, depois tinham que mudar de lugar. Pessoas que depois tinham uma terra para morar e para plantar, e plantavam roça. Então, nesse sentido, é um jeito de falar que parece com esse jeito do sertão, parece com a roça, parece com... Então, não é um texto escrito
escrito que menciona pessoas em cidades, e com os problemas de uma grande cidade, ou pessoas que vivem num edifício, que não conhece o vizinho, nem pessoas que têm que lidar com um trânsito caótico, nem pessoas que vão todo dia para a universidade, nem pessoas que estão numa empresa. Não é esse tipo de vida que a Bíblia trata. A Bíblia trata de um tipo de vida de pessoas pobres, que criavam seus animais, que cuidavam das suas roças, que andavam por aí. Mesmo no Novo Testamento, Jesus e a maioria dos apóstolos é da Galileia, que é uma região em que a única coisa que tinha na Galileia que prestava era peixe do mar da Galileia e frutas e legumes que plantavam muito lá, mas o resto não tinha nada famoso, nem nada assim extraordinário, né, na Galileia. Então, primeira coisa é isso: a Bíblia conta histórias, mas ela conta histórias de pessoas simples, com a vida muito simples e do jeito que se conta história no sertão, na roça, né? Cheio de exageros, cheio de enfeites. É uma pessoa que conta história na roça, ou o pescador, quando conta história, aumenta o tamanho do peixe, né? Aumenta o tamanho do jacaré, aumenta o tamanho da quantidade das espigas de milho, aumenta a quantidade a abóbora é gigante, a melancia, graças a Deus teve melancia no café, gostei, lá eu tomei café, tinha melancia. Então, é o nosso jeitão nordestino, ou o jeitão matuto, o jeitão da roça, de contar a história, né? Para fazer a história ficar mais bonita. Porque se for do jeito que aconteceu, não vai ter graça nenhuma. Quem é que vai assistir um filme sem efeitos especiais? Né? Se não tiver uma coisa extraordinária, um cara em cima de um trem, não cai, aquela coisa toda, um bandido esperto, duro de matar, bem esperto, né? Ninguém consegue matar. Quem é que vai assistir um filme monótono, sem os efeitos especiais? Né? Então as histórias têm que ter essas coisas, tem que ter esses aumentos, tem que ter... E aí a gente faz a besteira de acreditar que foi daquele jeito, né? Então aí é problema nosso, né? Porque quando a gente vê um filme, a gente não acredita que foi daquele jeito, a gente sabe que não foi, mas a gente não se ofende, a gente não diz, eu vou sair desse cinema, esse filme está muito mentiroso, então subestimando a minha inteligência. Imagina, o diretor acha que eu vou acreditar nisso. Não, a gente fica feliz vendo aquelas coisas impossíveis acontecendo, aquilo nos diverte, ninguém vai pegar aquilo ali ao pé da letra, não é? Então, o grande problema do Antigo Testamento é que a maioria hoje em dia sabe que algumas histórias do Antigo Testamento não aconteceram do jeito que está ali, não é? Hoje em dia a gente sabe que o Adão e a Eva é meio complicado. Adão e Eva, porque o que existiu foi o pessoal lá das cavernas, os pré-históricos, não é? Que o mundo não foi feito em 6 dias. E aí, só por isso, eu digo assim, mas para que eu vou perder tempo com o Antigo Testamento se as coisas não acontecerem do jeito que diz? Mas é o jeito de contar. Então, hoje nós vamos descobrir a beleza das histórias do Antigo Testamento. E não é preciso ter sido daquele jeito. Aquele jeito que é contado é bonito. É o jeito bonito de contar. E do jeito que foi mesmo, isso aí a gente estuda na escola, na universidade. Né? Então a história de Trancoso, a história lá da roça, a história, né, que aparece no interior, a história de Quixadá e a galinha choca de Quixadá, essas histórias são bonitas, não é que seja
do jeito que aconteceu, é porque é bonito desse jeito mesmo, é o jeito de contar, não é? Então, do jeito que tem a galinha choque de Quixadá, tem a estátua lá da mulher de Ló, não é? Que foi olhar para trás e virou estátua. Então, são histórias do povo, e elas são bonitas porque elas são do povo, e não porque aconteceram do jeito que é dito, tá certo? Então tem que ver a mensagem, o que é que quer dizer a mensagem. Então, a Bíblia, antes de ser escrita, foi vivida. Foi vivida e foi contada várias vezes antes de ser escrita. Então, e para que ela foi escrita? Ela foi escrita para que as gerações do futuro pudessem ter fé, pudessem não perder a fé, saber que Deus andou com Abraão, com Isaac, com Jacó, que essa beleza toda que a gente vê na natureza, tudo isso foi Deus que criou. Não interessa se foi em 6 dias ou não foi 6 dias, o importante é que o pôr do sol é lindo, que o nascer do sol é maravilhoso, que as flores são maravilhosas, não é? O importante é essa beleza, e tudo isso vem na mão de Deus. Quantos dias foi feito? Isso foi feito, não é importante. Então, as pessoas teriam que no futuro não perder a fé, olhar para o mundo e agradecer, como nós fizemos aqui no Salmo. Que maravilha! Que maravilha o mundo, que maravilha sou eu, né? Com tudo que eu sou, meus órgãos, minhas células. Que maravilha que é a criação. Então, para as pessoas não perderem a fé, porque elas estavam correndo o risco de perder a fé, todos esses costumes, essas leis, essas histórias e a história da criação foi colocado por escrito. É como alguém que recebe um milagre e vai na festa do padroeiro, da padroeira ou na igreja e conta o que aconteceu. Então, conta o que aconteceu para mostrar para as pessoas que as pessoas devem ter fé, que elas não devem desanimar, que quando a coisa tiver parecido impossível de ter solução, elas devem ter fé. É por isso que se dá testemunho, se conta o que de bom aconteceu, para manter a fé. E assim a Bíblia, ela escreveu para manter a fé. O objetivo é esse, não é? Então a Bíblia ela tem duas grandes partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Que a Bíblia, ela na realidade não é um livro, ela é uma biblioteca. Quando a gente vai num colégio ou numa universidade, tem uma biblioteca, a gente vê várias estantes com vários livros e eles estão organizados por assunto, não é? Então, a Bíblia é isso, ela, às vezes um livro leva mais de 100 anos de distância do outro, mas ela é o assunto. O assunto, por causa do assunto, eu coloquei junto com o outro, depois do outro. Então, ela é uma biblioteca. Então, assunto sobre criação está junto. Assunto sobre os patriarcas e as matriarcas estão juntos. Assunto sobre saída do Egito, volta logo depois. Vou organizando os livros. E aí, temos aqui uma biblioteca. Então, essa biblioteca, digamos que você entre em uma sala da biblioteca. Então, de um lado da biblioteca tem assuntos bem antigos, antes de Jesus. É o Antigo Testamento. Do outro lado da biblioteca, vocês têm assunto do que veio depois de Jesus. Aí é o Novo Testamento. Então, as duas metades da biblioteca é Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora, dentro do Antigo Testamento, nós vamos ter algumas estantes. Então, nós temos estantes com livros e eles estão organizados por assunto e tentando dar uma ordem, não é, dos acontecimentos. Então, mesmo que um livro tenha sido escrito há pouco tempo, se esse livro fala sobre o início do mundo, eu boto logo na primeira fileira. Porque eu não vou botar um livro que fale sobre o início do mundo lá no final da biblioteca. Porque aí perde a lógica.
Então eu vou botar esse livro logo no início. Aí, um assunto que é os patriarcas e a matriarca, vou colocar logo depois da criação, que é um assunto bem antigo, e assim vai. Então, hoje nós vamos ver a metade da biblioteca. É muito livro mesmo, que vai desde a criação até o último dos profetas. Mas é tempo, viu? São muitos séculos. Vamos ver o que a gente consegue resumir. Ok? Então, a primeira coisa é saber disso. Uma biblioteca dividida em duas partes, e essas duas partes têm outras divisões. Então, a primeira parte, o primeiro bloco, o primeiro conjunto de livros são os 5 primeiros livros que a gente chama de Pentateuco, e os judeus, que foram quem escreveram esses livros, chamam de Torá. Torá, na língua de Jesus, quer dizer ensinamento, orientação, instrução, né? Então, digamos assim, eu não sei andar aqui em Xeré, não sei andar. E aí eu quero ir em um lugar, quando terminar aqui o nosso encontro, à tardinha, vai terminar às 5 horas, aí eu quero ir num lugar. Eu quero assistir o filme Área Q, lá no Área Q diz que o disco voador não aparece só em Xadá, não, aparece aqui. Digamos que eu diga assim, o Eduardo, eu quero ir lá no lugar onde o disco voador aparece. Sabe que o disco voador não aparece aqui, que é mentira do filme. Mas que maravilha que o filme diz isso, né? Vocês ficaram famosos nos Estados Unidos, que Xeré é lugar onde aparece o disco voador. Então, conhecidíssimo lá nos Estados Unidos. Então, digamos assim, Eduardo, me diga aí onde é o aeroporto do disco voador, que eu quero ir conversar com o ET. Me dê uma instrução como é que eu chego lá. E digamos que eles soubessem. Tem um lugar aqui, uma pedra, um lugar onde o disco voador vem. Aí ele me dava a instrução, a orientação de como chegar lá nesse lugar. Então, para o pessoal da época de Jesus, do povo de Jesus, os hebreus, os 5 primeiros livros são uma instrução para você chegar em algum lugar. São uma orientação para você chegar em algum lugar. E que lugar é esse? Para eles é uma terra prometida. Tudo que acontece desde a criação do mundo até chegar na frente da terra prometida é uma instrução, uma orientação de como chegar na terra prometida. Só que a terra prometida não é, de fato, não é a terra de Israel. A terra prometida é uma condição humana, é aquilo que nós temos que chegar a ser. E nós temos que chegar a uma comunhão com Deus, uma comunhão tal, uma intimidade com Deus. A terra prometida é a casa do Pai, é estar em família com Deus Pai. Então, como é que eu faço para chegar a essa casa do Pai, para ter intimidade com Deus Pai? Então, hoje a gente, aqui na proclamação do Evangelho, né, de João 16, a partir do versículo 23, nós temos o que Jesus está dizendo? Jesus diz assim: olha, enquanto vocês não conhecem meu Pai, quer dizer, quando conhecer igual de amigo, né? Eu conheço o Eduardo, conheço o Vanessa, conheço o padre. Então, enquanto vocês não têm intimidade com meu Pai, eu peço as coisas para Ele por vocês. Quando vocês não têm intimidade, vocês não têm muita comunhão com meu Pai, pode deixar, eu tenho comunhão com Ele, eu peço a Ele por vocês. Mas vai chegar um dia, e eu
espero que esse dia aconteça, diz Jesus no Evangelho, pode ler de novo, que vocês não vão precisar que eu peça nada por vocês, porque vocês serão tão íntimos do meu Pai, que não há necessidade de eu ficar no meio, resolvendo as coisas por vocês. Vocês acreditam que foi lido hoje no Evangelho, João 16, a partir do versículo 23, lido isso. Então, essa terra prometida é a casa do Pai, é ter essa comunhão com o Pai, essa intimidade com Deus Pai. Isso aqui é a terra prometida. E o Pentateuco é a orientação, é a instrução de como é que a gente chega lá. A gente para e pensa que o Pentateuco era um monte de história mentirosa, que fala que o mundo foi feito em 6 dias, né? Que fala que existe Adão e Eva. Eu pensava que o Pentateuco era história mentirosa. Ou não é que o Pentateuco é uma orientação, é uma instrução de como que você e eu chegamos lá na casa do Pai, na terra prometida. A terra prometida é a casa do nosso Pai, que tem muitas moradas, mas existem diversos níveis de intimidade com Deus. E Jesus deseja que a gente chegue ao mais alto nível. Então o Pentateuco é útil para o cristão. Ele é a porta de entrada para compreender toda a Bíblia, inclusive o Novo Testamento. Os textos mais citados do Novo Testamento são tirados do Pentateuco. Vocês querem saber qual é o livro que mais cita o Pentateuco, e de preferência cita o Gênesis? É o livro do Apocalipse. Mais da metade do livro do Apocalipse é citação do Antigo Testamento. Mais da metade. E dessa citação do Antigo Testamento, a maioria é tirada do Pentateuco. Porque o Pentateuco fala do início e o Apocalipse fala do final. O Pentateuco diz, como é que você chega na casa do Pai? E o Apocalipse, chegamos. Chegamos. O Apocalipse é para dizer, nós estamos com o pé quase lá. Né? Então o Pentateuco é isso. Ele é uma instrução. A palavra Pentateuco é uma palavra grega, a minha hora aqui, é uma palavra grega, quer dizer 5 partes, porque são 5 livros, mas a palavra mais bonita que tem mesmo é Torá, que é a palavra lá do hebraico, a língua de Jesus, que quer dizer orientação, instrução, ensinamento, né? Então o Pentateuco, a dificuldade do Pentateuco é porque o Pentateuco é um livro muito complexo. Ele fala sobre a criação do mundo, ele fala sobre castigos, ele fala sobre escravidão no Egito, ele fala sobre desobediência a Deus. A maior parte do Pentateuco é mostrando confusão dentro da família. Família, pessoas brigando, pessoas da família brigando. Aí ele fala sobre normas, costumes, andanças pelo mundo, traição, infidelidade conjugal. Ele tem de tudo. E por que o Pentateuco tem de tudo? Porque é a nossa vida. O Pentateuco fala da nossa vida. Na nossa vida tem gente na família que mete chifre no companheiro, na companheira. Tem gente na nossa família que briga, que só sabe brigar e se dá mal com as pessoas da família. Tem gente na nossa família que mete a mão, às vezes quer dos outros, né? E principalmente que é nosso, que não gosta. Tem gente na família que é chato e quer ser o dono da verdade. E isso tudo está no Pentateuco, porque o Pentateuco fala da nossa vida, fala da vida das pessoas, da bagunça mesmo que a gente vive. Mas olha o que é interessante, o Pentateuco, nessa bagunça toda, está Deus. É a vida humana, né? Como diria um amigo meu, diz assim, a vida na igreja e a vida na família é um saco de gato e cachorro. Mas ainda bem que o Espírito Santo está dentro desse saco de gato e cachorro. Então o Pentateuco são essas confusões, né, da nossa vida cotidiana. Mas tem Deus.
Tem Deus fazendo tudo bom, bonito, perfeito, e a gente bagunçando, né? Deus criou. Tem Deus dizendo que a gente deve amar um ao outro. Sabe? Onde que está escrito, ame a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, no Pentateuco. Ama o próximo como a ti mesmo, está lá no Levítico. Então tem a gente fazendo a bagunça e Deus tentando arrumar a bagunça que a gente fez. Então no Pentateuco nós somos como criança, nosso pai e nossa mãe está lá fora, foi trabalhar, aí a gente aproveita e bagunça a casa toda. Quando ele chega e assim, vai botar isso aqui no lugar, vai tomar banho, vai não sei o quê, vai organizar a bagunça e vai ordenando o que deve ser feito, e daqui a pouco a bagunça está resolvida. É assim Deus no Pentateuco. De vez em quando ele entra, dá uns carão, manda arrumar as coisas, dá uma organizada, deixa tudo organizado. Aí daqui a pouco começa a bagunça de novo. Isso é o Pentateuco. Um monte de história muito parecida com as nossas histórias. Várias coisas que acontecem ali são super atuais. Então, isso aí é para isso que serve o Pentateuco, para nos preparar para a gente ler o resto da Bíblia. Agora é interessante, não é? Que o Pentateuco, como ele começa com as histórias da criação, como eu falei, ele desanimou muita gente de ler. Eu me lembro que eu morava lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu passei 10 anos lá em Belo Horizonte, no bairro do Idosa. Eu tenho 12 anos em Belo Horizonte, que nos últimos tempos eu vinha muito para Fortaleza. Eu, às vezes, passava um semestre em Fortaleza, ensinando na faculdade, depois voltava para Belo Horizonte. Eu considero, assim, somando tudo, uns 12 anos que eu passei lá em Belo Horizonte. Então, teve um curso bíblico na paróquia, e era um curso sobre o Pentateuco. Então, eu estava falando com uma senhora, e disse, a senhora já se inscreveu porque ela gostava muito de Bíblia? A senhora já se inscreveu para o curso bíblico que vai ter aí sobre o Pentateuco? Ela disse, não me inscrevi e nem vou me inscrever. Aí eu achei estranho, porque ela gosta muito de Bíblia. E disse, o nome dela era Júlia. Disse, mas dona Júlia, a senhora gosta tanto de Bíblia e a senhora não vai fazer o curso bíblico? Ela, não, é só o Pentateuco, aquilo ali é tudo mentira. Nada daquilo aconteceu não. Quero saber disso não. Eu vou fazer curso sobre o Novo Testamento. Aí eu, dona Júlia, como assim? Que tá... Não, nada daquilo aconteceu, o mundo foi feito perdido, nem aí que existiu a mulher, não existiu aquele Caim e Abel, aquilo tudo é mentira. Aí eu disse assim, peraí, não é assim, tudo é mentira. Às vezes se fala de um jeito simbólico, e quando a gente descobre o simbolismo, aí a gente entende. Por exemplo, quando a Bíblia fala Adão, está falando de todos os homens, de qualquer época, de qualquer lugar. Quando fala Eva, está falando de todas as mulheres, de qualquer época, de qualquer lugar. Quando diz que Abel, Caim, Sete, essas pessoas nasceram daquele casal, está fazendo todo mundo é irmão. É o jeito deles dizerem todo mundo é irmão. Eles querem contar a história da humanidade como uma história familiar. Isso é bonito. Imagina se em vez de contar que um dia os portugueses saíram em caravelas, vieram pelo Oceano Atlântico, se perderam, chegaram no Brasil. Imagine que bonito seria se, em vez de eu contar desse jeito, eu contasse a história do Brasil como uma história de família. Eu estaria dizendo que, apesar do brasileiro ter uns mais pretinhos, uns mais amarelinhos, uns mais branquinhos, uns mais moreninhos, uns de olhos puxadinhos, mas todo mundo é brasileiro, eu estaria dizendo que essa diferença maravilhosa que existe entre nós, né? Que essa diferença não tem importância, porque nós todos somos irmãos. Imagina se o Brasil tivesse sido conhecido na época
em que a Bíblia foi escrita, a história do Brasil seria uma história de família, de irmãos diferentes, mas irmãos. Então é assim, você tem que pegar o símbolo, entender o símbolo. Agora, se pega pela letra, aí estraga tudo. Se quando tem a história de Caim e Abel, o Caim matou Abel, um irmão matou o outro, quer dizer que em qualquer época, em qualquer lugar, quando uma pessoa mata a outra, está matando o irmão. É o jeito deles dizerem, a partir de uma história de família. Se alguém mata outra pessoa, se alguém ofende outra pessoa, está ofendendo o irmão, está matando o irmão. Tem que entender, não é que seja mentira, é que é muito simbólico. Certo? E aí tem as histórias de Abraão arrumando confusão. Abraão, que era uma pessoa tão íntima de Deus, mas fazia as bobagens na vida, teve um filho com outra mulher, né? Que não era a esposa legítima, e aí vai, até o que é mais certo, faz bobagem. Essa história de quem? É nossa. Até quem quer acertar, até quem está dentro da igreja, até quem faz bobagem na vida, é nossa história, a história de Abraão. Aquela pessoa que acredita em Deus, mesmo quando tudo parece estar ao contrário, é nossa história, é Abraão, tudo está dando errado e ele está acreditando. Então a gente tem que tirar para nós, que atualizar essas histórias e não ficar pegando para letra. Porque essas histórias dessas pessoas são pessoas normais, como a gente, que tem fé, mas peca, faz coisa errada. É a nossa história. Nossa história que está na Bíblia. Então, a gente merece a gente estudar o Antigo Testamento. Não vamos dizer que ali só tem mentira e a gente fica desmotivado a ler, porque só é mentira. Nós não vamos dizer mais essa bobagem. Não é mentira porque está falando de nós. Se a gente olhar e a gente tirar para a gente vai ver que está falando de nós. Tá? Então, veja. Quando o Pentateuco ficou desacreditado, ninguém queria ler o Pentateuco. No início do século XX, ninguém queria ler o Pentateuco, quer dizer que só tinha mentira. Porque no século XIX teve muitas descobertas arqueológicas. Descobriram bibliotecas antigas, descobriram várias coisas de cerâmica, descobriram pedras escritas, e essas descobertas mostraram que as histórias que estavam escritas no Pentateuco não tinham acontecido daquele jeito, tinha diferença. Então as pessoas dizem assim, como é que a Bíblia pode ser palavra de Deus e está falando mentira? Porque tem uma pedra bem aqui que eu descobri que diz o contrário do que está dizendo. Tem uma tal de uma pedra moabita que descobriram, que fala de um rei aqui da Bíblia, um rei que fez uma guerra, e lá nessa pedra diz que o rei da Bíblia perdeu a guerra. Quem ganhou a guerra foi o outro rei, que mandou escrever na pedra, o rei de Moab. E a Bíblia diz que quem ganhou a guerra foi o rei da Bíblia, e o rei de Moab perdeu. Aí você diz assim, mas pode ser que essa pedra seja mentirosa, que o rei de Moab tenha perdido. Se ele perdeu, por que ele foi pagar alguém, mandar polir uma pedra e mandar registrar uma pedra? Se ele tivesse perdido, ele ia querer esquecer o assunto. Se ele mandou escrever uma pedra, é porque ele ganhou. Mas aqui está dizendo que ele perdeu. Eu não vou mais acreditar na Bíblia. E aí ninguém mais queria acreditar. E ninguém queria ler. E dizer, isso não é palavra de Deus, coisa nenhuma, só tem mentira. Como é que pode ser palavra de Deus se tem mentira?
Aí que chegou no início do século XX, esse homenzinho está aí na página 2, na segunda livro, um alemão, Erhard von Rad. Para não ficar difícil, vamos chamar só von Rad, que é um nome bonito para você botar no seu filho. Von Rad, menino, deixa de fazer donação, sai do meio da rua, vem para cá, né? Von Rad. Esse von Rad, esse estudioso alemão, olha, ele era muito querido pelo fundador da minha comunidade, o Padre Caetano. Porque o Padre Caetano disse que ele salvou o Antigo Testamento, e principalmente o Pentateuco. Porque ele foi, disse assim, o propósito do Pentateuco e do Antigo Testamento em geral não é contar a história, é manter a fé. Então, as pessoas que têm fé podem ver uma vitória quando há uma derrota. Quando aparentemente tudo deu errado, a pessoa que tem fé diz, mas o bom é que aconteceu mais isso e isso. Por exemplo, eu tinha marcado de vir para cá hoje. Acho que eu marquei já 3 vezes para lá, se nunca dá certo. Quando ele ligou e disse assim, vixe, Eduardo, eu tenho que ir porque eu estou em dívida. Né? Foi marcado para vir aqui hoje e amanhã. Estava tudo certo. Aí, lá na faculdade de Mossoró, onde eu ensino, o padre marcou o início de um curso na universidade no dia de hoje. Aí eu disse, não acredito. Porque lá em Mossoró eu não posso mandar alguém, porque tem que ter um diploma, né? É a universidade. Que para você não tem nada a ver com diploma, não. Não vem comigo. Mas lá na universidade tem que ter diploma. Então não posso mandar uma irmã lá para Mossoró. Eu não estou aqui com uma irmã que tem diploma. Não posso mandar. Bicho, vou ter que ir para Mossoró. Tem um compromisso com Mossoró. Como é que eu vou dizer para o pai do Eduardo que eu não vou mais? Que eu vou mandar outra irmã? Ai, meu Deus, que vergonha. Já fiz isso uma vez. Fazer de novo? Então, de forma muito constrangida, primeiro falei com a irmã vinha, né, irmã Luciene, que é para você, depois falei com o Eduardo. Mas eu acaba de férias, Eduardo. Estou aqui. Aí estava tudo certo. Quando deu terça-feira, o padre lá de Mossoró disse assim, aí não vai dar certo o curso começar no sábado, não. Eu, peraí, Eduardo, vai dar certo. E para que xereca. Então, às vezes a gente não vê a mão de Deus agindo nos acontecimentos. Quantas vezes eu tentei chegar num lugar, e aí tem mais, ele teve problema de trânsito para chegar lá em Fortaleza, ele não chegava nunca, eu esperei desde 3h30 da manhã para chegar mais de 6 horas. E aí eu disse, danou-se, porque eu vou que xeré mesmo não, né? Boa dificuldade. Mas quantas vezes a coisa dá errado e dá certo? Por que eu estava com medo vindo lá para o lado de cá? Porque nós somos humanos. Até psicologicamente eu dificultava, porque quando eu vim para Limoeiro, para o encontro, o ônibus, que deveria chegar na rodoviária mais ou menos 6, 7 horas da noite, quebrou na estrada, no meio do mato, né? Não tinha sinal de celular, não tinha como avisar, só tinha muita mosquito arrancando o couro da gente. Eu digo, agora a surra é diferente, não é com chicote, não, é com mosquito, né? Então, parecia tudo dar errado, mas foi exatamente quando tudo deu errado que tudo deu certo. Por quê? Porque a pessoa de fé consegue fazer uma leitura diferente dos acontecimentos. Então, não é importante se o exército tal ganhou ou não ganhou. O importante é o que a minha fé me diz, que é um livro de fé. Na minha fé eu consigo ver que quando tudo deu errado, deu certo para outras coisas. Então foi uma vitória. Então o Von Rad, ele conseguiu dizer assim, o Pentateuco não está querendo contar histórias. Quando ele usa as histórias, ele usa pessoas que realmente existiram, como Abraão, Moisés, Jacó, todos eles, esses
que o Pentateuco ele conta a história, mas o objetivo quando ele conta a história não é dizer quem foi Abraão, ou Moisés, ou seja lá quem foi. O objetivo dele é dizer: tenha fé, que a vida de Abraão não foi fácil, nem a de Moisés, nem a sua, mas eles tiveram fé e deu tudo certo no final. O importante que ele quer dizer é: Deus foi agindo na vida dessas pessoas, porque essas pessoas se deixaram conduzir por Deus. Por isso que o livro chama-se Condução, Orientação. Torá diz é ensinamento, condução, orientação, instrução para chegar lá, na terra prometida, na casa do Pai, na comunhão com Deus. É uma leitura cristã que a gente faz. Então ele diz: o Pentateuco é um querigma, é um anúncio de fé, é um testemunho de fé, é anunciar a fé. E que tanto eles anunciam no Pentateuco? Eles anunciam, por exemplo, o Deus Criador. Ah, mas quem é que não sabe que Deus é Criador? Peraí, na época em que isso foi escrito, primeiro, a maioria das pessoas acreditava em vários deuses. E os deuses, cada deus tinha o seu departamento. Tinha o Deus para fazer você ganhar dinheiro, tinha o Deus para fazer você vencer uma guerra, tinha o Deus para casar, para arranjar casamento, tinha o Deus para você se dar bem nos negócios, tinha o Deus das viagens no mar, tinha os deuses das viagens na terra. O sol era Deus, a lua era Deus. Falar que existia um só Deus e que esse Deus tinha criado tudo era uma coisa extraordinária. Porque enquanto a Bíblia está com um pensamento super avançado, dizendo que Deus criou uma grande lamparina, porque a palavra correta para traduzir é lamparina ou lampião, um luzeiro. Quem sabe o que é luzeiro? Vamos falar no nordestinês, no cearense, entendeu? Deus criou uma grande lamparina e botou lá em cima para iluminar o dia. Deus criou uma lamparina menor e botou lá em cima para iluminar a noite. É isso que o texto bíblico está dizendo. Enquanto ele está dizendo que o sol é só uma lamparina, tem gente achando que o sol é um Deus. Ora, você tem que dizer que a Bíblia é atrasada? A Bíblia estava séculos avançada no tempo dela. Ainda tem gente hoje que acha que não existe Criador, que tudo surgiu por acaso. E a Bíblia está dizendo que tem um Criador. Ela está mais avançada do que cientista que diz que não tem Criador, que não consegue perceber um sujeito atrás de toda essa obra, um autor. Olha como ela está avançada. Ela não fala dos dinossauros, ela fala que todo mundo veio de Adão e Eva. Ela está dizendo que todos os seres humanos são irmãos. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, diz para eles organizarem a natureza, terminar, completar. E eu comecei, como um pai, naquela época o pai ensinava para os filhos a profissão que tinha, digamos que fosse um pai marceneiro. Comecei essa cadeira, vem aqui, termina aí, vai lixar, termina aí, para o filho terminar o serviço que ele está aprendendo. É um pai agricultor, plantou, agora vai aguando, vai cuidando, vai tirando as ervas daninhas, vai cuidando. O Deus que aparece no Pentateuco é um Deus que começa e diz assim: agora você organize as coisas, termine aí. É um Deus que criou o rio e diz assim: se você quer passar para o outro lado, te vira, ou constrói uma ponte ou constrói um barco. Eu começo e você completa. Até a atividade da ciência é uma atividade prevista no Pentateuco, que ele diz: dê nome a todos os seres. Quem conhece, nomeia. Um cientista descobre uma nova galáxia, ele dá o nome. Um cientista descobre um novo protozoário, um vírus, descobre a zika, a chikungunya, sei lá o que.
Descobre um novo vírus, ele dá um nome. A gente dá um nome popular, ele dá um nome científico, ele dá um nome porque ele é o que descobriu. Atividade científica faz parte do ser humano, conhecer os seres e nomear os seres. Tá? Então é uma questão de ter sensibilidade para entender o que eles estão tentando dizer. E aí a gente rejeita porque não está do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas quem foi que disse que é do jeito que a gente gostaria que fosse? É a história de camponês, é a história de pastor de ovelhas, de seminômade, parecido com as histórias dos nossos avós. Não é história de universitário, não é um trabalho de universidade. É a história de quem planta, é a história de quem cuida de animais. É o jeito deles contarem as coisas, dizerem a fé que eles têm, certo? Então a gente precisa ter sensibilidade, ser sensíveis, ter atitude perante o Pentateuco, uma atitude que a gente tem diante de uma poesia, diante de uma música. O Pentateuco quer tanto desenvolver a nossa sensibilidade que ele começa com um cântico. O capítulo 1 é o hino da criação, é um salmo, é um cântico, tem refrão. E Deus diz, e Deus fez, Deus fica na boca, Deus fez, Deus fica na boca. Dia tal. É um cântico, é uma poesia maravilhosa para se cantar. É como se dissesse assim: você quer entender a Bíblia? Então eu vou te dar primeiro uma poesia. A primeira coisa vai ser uma poesia para você se sensibilizar, para mexer com sua imaginação, para mexer com a sua emoção. E aí, quando a sua emoção estiver preparada, aí eu vou dizer outras coisas mais sérias. Mas primeiro vamos cantar. Como a gente faz no início do encontro. Vamos cantar primeiro. Aí depois a gente vai falando para assuntos mais sérios. A Bíblia começa com uma poesia. Agora, se alguém algum dia pegou aquela poesia ao pé da letra, azar de quem pegou, mas não foi o objetivo. Porque se a gente for analisar cientificamente uma música, a gente comete uma desfeita com o autor. Se a gente for analisar cientificamente uma poesia, a gente comete uma desfeita com o autor. Há bem pouco tempo tinha uma música aí da Paula Fernandes, que estava na novela, que todo mundo cantava, e que ela dizia assim: eu sou a lua iluminando o sol. Analise cientificamente essa frase. A lua não tem luz própria. Toda a luz que a lua tem, ela recebe do sol. E todos nós cantamos a lua iluminando o sol, e ninguém está dizendo: burra, a lua não ilumina o sol. Quem foi que disse isso para Paula Fernandes? Mas tu é débil mental. Onde foi que já se viu? Não, a gente simplesmente cantava. Por quê? Porque é poesia, porque é uma música. Aí vem o termo, a poesia do primeiro capítulo da Bíblia, dizendo que houve 4 dias. No 4º dia Deus criou o sol e diz: burrice do autor bíblico. Como é que teve 3 dias antes, se o sol só foi criado no 4º dia, mas é burro? Gente, alô, é uma poesia. E é uma poesia que tem um objetivo. Ela quer dizer: o sol não é, que o sol na época que eles escreveram era a maior das divindades. O sol não é isso tudo não. O sol nem foi feito primeiro. O sol é só uma lamparina. É uma lamparina que Deus botou óleo nela para durar um tempo, e depois ela vai perder o óleo e vai se apagar, igual qualquer lamparina sem óleo. Então ele está ao mesmo tempo fazendo uma poesia, elogiando Deus, criou tudo bom, mas relativizando a criação, dizendo: olha, você toma cuidado, porque Deus, quando criou, ele colocou o ser humano organizando a criação, e não o ser humano para pegar um ser da criação e transformar em Deus.
E o pior, oprimir os outros, escravizar os outros em nome desse Deus. Aí vai lá para o Egito, tudo é dele. Aí o sol, o olho do sol, lá, é uma divindade. Aí eu vou escravizar os outros, porque eu quero construir uma homenagem ao sol. O faraó que escravizou os hebreus e outros povos era o Ramsés. E o nome dele começa com Ra, que é o Deus Sol. Ele está construindo uma cidade em homenagem ao Sol. Ele faz escravos, os escravos morrem todo dia esmagados debaixo de pedras por causa do Sol. E o texto bíblico está dizendo que nada, Sol é só uma lâmpada. E o ser humano é muito mais do que o Sol. Porque o ser humano, ele tem condições de perceber o Criador, de amar o Criador. E o Sol não. Então essas histórias que a gente acha que é atrasada, essas histórias são muito avançadas. Só que nós não temos sensibilidade para perceber a poesia. A gente chama o poeta de débil mental, de burro, de atrasado, de que ele não sabe de nada, e que nós é que somos inteligentes, sabemos de tudo. Então, a Bíblia ela começa com um poema, com o hino da criação, também porque quando nós desenvolvemos a nossa sensibilidade, nós não ficamos tão arrogantes, tão orgulhosos, tão donos da verdade. Eu vou te dizer uma coisa, vou dizer para vocês, em ambiente de universidade, a gente classifica os professores entre os que pensam que são deuses e os que têm certeza que são deuses. Então, é uma arrogância que é o saber traz, que a pessoa não pisa no chão, quando pisa em cima das cabeças dos alunos. Quem já foi aluno lá sabe. Mesmo em ambiente de igreja, mesmo em ambiente de igreja. Né? Então, o que ele diz assim? Se você, eu vou falar de coisa séria, vou falar de Deus, do relacionamento de Deus com o ser humano. Então, menos orgulho, que você não sabe tanto quanto você pensa que sabe, porque o conhecimento de Deus é um conhecimento de alguém para alguém, não é conhecimento intelectual, não. Conhecimento intelectual é para as outras coisas. Abraão conhece Deus, não porque ele fez um estudo sobre Deus, não, é porque ele era amigo de Deus. É o título de Abraão, amigo de Deus. É o coração. Vamos desenvolver a sensibilidade, porque senão o Pentateuco fica sem sentido. Eu vou dizer, mas eles mataram e dizer que Deus mandou matar. Ah, é? É só eles? Tá. Então, eu estou aqui no ônibus, estou ouvindo a seguinte conversa. Eu sou de igreja. Deus é pai. Deus não é padrasto, não. Eu vou conseguir aquele carro. E aquela fulaninha que nem anda à igreja, Deus vai pisar na cabeça dela. Deus vai fazê-la perder aquele lugar e vai dar para mim, porque eu que sigo o Senhor, sou uma serva do Senhor. Não é assim, não. Porque Deus é pai, Deus não é padrasto, ele é só meu pai, dela e é inimigo. É padrasto, então é inimigo. Certo? Então o que acontece? Será que eu não digo também que quando uma coisa boa me acontece e acontece ruim com os outros, eu não digo que é castigo, não? Quanto de nós não digo, pelo menos não acha? Aqui se faz, aqui se paga, com Deus não se brinca. Qual é a diferença? A diferença é 3.000 anos de distância. E eles têm direito de pensar assim, porque eles estão há 3.000 anos lá atrás. Nós não temos mais esse direito, não.
Porque Jesus já veio e já nos ensinou que Deus é amor. E o que Deus faz é amar. Ele não pode ir contra a sua própria essência, que é amar. Ele nos ama porque Ele é amor, e não porque a gente merece, porque a gente é bonzinho, não. E Ele ama todos. Quem faz a coisa certa e quem faz a coisa errada. Porque Ele é amor. Ele é meu pai e é pai de quem eu detesto. Ele vai fazer o bem para mim porque Ele faz o bem. E vai fazer o bem para o outro porque Ele faz o bem. É próprio de Deus fazer o bem. Eu não vou ler o Pentateuco, não, tem muita guerra. Tem Deus mandando matar as pessoas. O Deus do Antigo Testamento é ruim, o Deus de Jesus é que é bom. É? Então, se o Deus de Jesus é bom, por que eu tenho esse discurso? De dizer que eu mereço, que Deus fez porque eu mereci, porque eu sou gente boa. Eu estou dizendo que Deus só fez o bem porque eu sou gente boa. E Ele está fazendo mal para quem não é gente boa. É só porque eu não pego em armas? Lá é porque pegava o arco, a flecha e matava? É isso, é por isso que eu não leio o Antigo Testamento. Cuidado, Jesus disse, olha, não é preciso matar não. Quem odeia o irmão e diz que é errado, já matou o irmão. É a motivação interior que vale, não é o ato. Porque o fariseu não fazia nada de errado. Paulo disse que ele era fariseu, era irrepreensível. Não fazia nada de errado. Não fazia, mas dentro, né? As motivações interiores, o discurso, o modo de pensar, não era o modo de pensar de Deus. Tanto que a primeira palavra que Jesus disse para esse homem que era irrepreensível foi uma pergunta: por que me persegues? Era totalmente certo. Mas quando encontrou Jesus, a primeira coisa que Jesus disse: por que me persegues? Então, não se trata de não fazer coisas. Pecado não é tanto aquilo que fazemos, as nossas motivações internas. Então, eu não sou igual àquela turma lá, chefiada por Moisés, que lá no deserto pegou e matou todo mundo. Não sou. Eu mudo no meu dia a dia as minhas armas para matar as pessoas. Eu uso principalmente a palavra, que desde o início da Bíblia é comparada com uma espada. E uma espada de 2 gumes, que era a espada que penetrava, porque a espada de um gume só, você faz decapitação, você arranca a cabeça fora, mas ela não entra no corpo, ela não penetra profundamente. Mas a de 2 gumes, corta, né? Nas 2 partes, ela penetra no corpo e ela vai e mata profundamente, mais do que a outra. Eu tenho armas diferentes para matar o meu irmão. E eu sou hipócrita quando eu digo, eu não gosto do Antigo Testamento, que é cheio de guerra, de pessoas mata pessoas dizendo que serve a Deus e matando os outros. Ora, essa é a nossa história. É a história do nosso dia a dia, de pessoas que têm fé e fazem coisas erradas, de pessoas que são infiéis e de Deus que é sempre fiel. O fundamento da nossa fé, vai dizer o Pentateuco, o resumo do Pentateuco, é a fidelidade de Deus. O Pentateuco faz questão de contar as coisas erradas, não só o Pentateuco, mas o Antigo Testamento todo. Ele quer contar o que as pessoas fizeram de errado. É por isso que eu me choco, porque lá fala de pessoas religiosas, pessoas de fé, que fazem tudo errado. É por isso que eu me choco, porque fala uma história que eu devia perguntar psicologicamente, por que eu fico chocada com isso? Será que isso me dá um caramba, não? Porque isso serve? A carapuça serviu?
Então, o que ele vai dizer? Pessoas de fé que cometem coisas erradas. E um Deus que é sempre fiel, que nunca é infiel, que caminha com essas pessoas. Um Deus criador que está criando a justiça todo o tempo. Um Deus tão grande que se torna tão pequeno. Antes da gente falar sobre o Novo Testamento, a encarnação de Jesus, o Pentateuco diz, lá no livro do Êxodo, que o Deus grandioso falou através de um arbusto seco no deserto. A coisa mais insignificante que existia era a sarça. Era o que havia de mais insignificante, de menos valor. Porque um arbusto, quando ele não está seco, pelo menos dá para as cabras e as ovelhas comerem e se alimentarem das folhas. Mas uma sarça seca, ressequida no deserto, não serve para nada. E Deus escolheu o que havia de mais insignificante para falar através disso, porque se não fosse através disso, como é que se ia acreditar que algum Deus se importa com escravos? Ainda mais escravos que tinham esquecido desse Deus. Escravos que não conheciam esse Deus. O Salmo diz, quando a gente nem sabia dele, ele ouviu o nosso clamor. A gente vê só o Moisés disse, quem és tu? Como é teu nome? Eu não sei nada. Como é que eu posso dizer que conheço qualquer pessoa daqui que eu não sei nem o nome? Como é que eu posso dizer que conheço? Quando nós travamos um relacionamento com a pessoa, a primeira coisa que a gente diz é o nome. Ele é o início de um relacionamento. Como é que eu posso dizer que eu conheço alguém que é meu amigo que eu não sei nem o nome? Então como é que eu posso me relacionar com Deus que eu não sei nem o nome? E aí nós temos o grande problema do Pentateuco. Se Deus não disser o nome, ele não é amigo. Teu amigo, muito prazer, não é sair amizade. Como é que ele pode ser um Deus amigo se não sabe nem o nome? E se ele diz o nome, então ele pode ser classificado como qualquer outro ser do universo? Ele pode ser definido? Ele pode ser colocado numa caixa, num rótulo? Só Deus vai resolver esse problema. Ele diz, eu sou aquele que sou. Diz e não diz, porque o nome de Deus não pode ser conhecido por nós que somos criaturas limitadas. O nome é a essência mesmo da pessoa. E nós não podemos nunca chegar a conhecer a essência mesma de Deus. Por isso nós o conhecemos por atributos. É Pai, é amor, é misericordioso, é poderoso. A partir das experiências que a gente tem, a gente vai nomeando. Então isso é o Pentateuco. Esse monte de confusão, de história meio estranha, de coisas esquisitas, e que a gente só descobre quando a gente começa a ler. Eu gosto de contar a história de Dona Ritinha, que era nossa vizinha lá. Ela não sabia ler nem escrever. E aí ela foi para a alfabetização de jovens e adultos, né? Foi alfabetizada. E foi alfabetizada e ganhou uma Bíblia. E ela gostava muito, né? Me dá uma Bíblia, cara. Agora você já sabe ler, está aqui a Bíblia. Aí ela começou a ler. Por onde é que eu leio? Ah, começa do começo, né? De Gênesis. Aí ela começou lá no capítulo 1 de Gênesis. Diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Deus disse: faça-se luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Eu li 5 versículos, os 5 primeiros versículos da Bíblia. A dona Reginha leu. Aí ela encasquetou aqui, no versículo 5. Não conseguiu ir adiante. Me chamou para um cafezinho com tapioca. Eu fui. Ela botou a Bíblia aberta, um caderninho do lado e um para mim, que diz assim: me explique isso. Eu, o quê? Foi de tarde, foi de manhã, primeiro dia. Como é que começa de tarde? Não é primeiro foi de manhã e depois foi de tarde, não? Aí eu disse: dona Ritinha, parabéns, a senhora começou a ler a Bíblia. 5 versículos e já tinha dúvida. Não é não? Foi de tarde, foi de manhã, primeiro dia. É alguma coisa errada? Não foi de manhã e foi de tarde, nós estamos de manhã. E depois vai ser de tarde. Como é que foi de tarde primeiro? Alguma coisa está acontecendo aqui. Dona Ritinha, lá na terra de Jesus, onde escreveram essa poesia, a contagem do dia é diferente. O dia começa de tardezinho. Quando a primeira estrela aparece para mim 5 horas da tarde. Aí o dia começa ali até a hora 1. Aí tem o restinho da tarde, tem a noite, aí tem o dia. E assim, quando dá 5 horinhas da tarde, começa outra vez o dia, começa de tarde lá. Ai, vai, é. 5 versículos, primeira dúvida. Por que eu não tenho dúvida de Bíblia? Porque eu não leio. Porque se eu começar a ler, eu vou ver que tem alguma coisa estranha. Porque aí vai. Como é que é dia se não tem sol? Etc. E aí vai. É preciso dizer que é um gênero literário, a poesia, qual é o objetivo, e por aí vai. Agora, graças a Deus que tem a formação bíblica, porque tem lugar que não vai estar de parabéns. Que está presente, que nem quer e acha que não precisa. Mas é assim o pentateuco. Então hoje nós vamos nos dedicar, essa parte da manhã, nós já estamos encerrando, primeira parte. Isso aqui foi uma grande introdução ao Pentateuco. E aí nós vamos aos temas do Pentateuco, não é? O que ele trata: criação, escolha, né? A eleição, aí a libertação da escravidão, a aliança, Deus que conduz no deserto, o deserto vai representar a nossa vida, Deus que nos conduz no deserto, e a entrada lá na terra prometida, botar o pé na terra prometida, a entrada em Moab, né? Que já é a primeira parte da terra prometida. Então a gente vai ver os temas após o intervalo e a gente vai dar uma passada pelos livros, não é? O que trata mais ou menos livros de Gênesis, de Êxodo, Levítico, de Números, Deuteronômio, essas coisas todas. A gente vai dar uma passada nesses livros, não é? Porque à tarde nós já vamos para os livros históricos. Então nós vamos da manhã toda para o Pentateuco, ok? A gente fez essa introdução só para vocês gostarem do Pentateuco. Você me diga uma coisa: aquela impressão errada do Pentateuco que vocês tinham, apertar aí, termômetro. Vão gostar de ler o Pentateuco ou ainda estão achando que é tudo história mentirosa? Muito bem, então vamos para o intervalo e depois voltamos. Quem não tem Bíblia, não trouxe Bíblia,